Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Estamos no 9º episódio do Genix no Trecho e hoje a gente vai falar sobre um trabalho que vem sendo desenvolvido de uma forma muito bem sucedida e colocou o Angus em patamares mais elevados aqui no Brasil. Por isso que eu tô aqui com a Ana Doralina Menezes, gerente nacional do programa Carne Angus Certificada, e com o Matheus Pivato, gerente de fomento na Associação Brasileira de Angus, e também com os meus colegas de equipe, a Juliana Ferragutti e o Reinaldo Leopoldino. Começando aqui mais um podcast com a presença da Juliana Ferragutti. Oi, Ju, tudo bem? Vamos lá para mais um, não tô falhando nenhum podcast, hein, Mê? E hoje com bastante gente bacana aí pra gente conversar sobre Angus. É verdade. Além da Ju, o Reinaldo Leopoldino, né, o Seco, também tá aqui falando de Angus, que ele também sabe bastante, né, Seco? É isso aí, pessoal. Uma satisfação participar de mais um podcast, dessa vez com os nossos parceiros e grandes amigos da Associação Brasileira de Angus. É isso aí, a gente tá aqui com o Matheus. Tudo bom, Matheus? Obrigada por ter aceito esse convite. Tudo bem, Melina? É um prazer para nós da associação estar aqui conversando um pouquinho sobre a nossa raça, sobre o nosso trabalho, né? Com vocês, com a Genix, nossa parceira de tão longa data, né? Com o Seco aí, com a Ju, a gente tem bastante contato, então vai ser uma conversa bem proveitosa. E a gente também está aqui com a Ana. Prazer te receber, Ana. Oi, muito obrigada, Melina. Oi, Seco, Ju, é muito bom estarmos aqui reunidos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. A gente que agradece aqui a participação de vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da Associação Brasileira de Angus e do programa Carne Angus Certificada, que aí é um símbolo, né, de carne de qualidade. E eu queria começar perguntando para o Matheus qual que é o papel da Associação Brasileira de Angus, o que a associação faz, Matheus? A associação, né, ela é composta aí por vários criadores da raça Angus, usuários também da raça Angus, que trabalham dentro da seleção da raça pura e também dos cruzamentos, né? E o papel da seleção, ela é uma promocional da nossa raça, da raça Verdin Angus. Então, dentre os principais fundamentos e missões, está ela aqui para fazer com que a raça evolua, tanto a nível de ser conhecida num país continental como é o Brasil, a associação que surgiu em 63, né, em Uruguaiana, onde é ainda a maior densidade demográfica da raça, apesar de não ser por onde ela entrou por Bagé, em 1906, né, onde tivemos o primeiro registro. A associação tem esse papel de difundir a raça, de trabalhar nos seus programas de fomento, de fazer com que ela cresça, desenvolva, se adapte aos nossos sistemas de produção. E basicamente é isso que a gente tem trabalhado nos passares desses mais de 50 anos de história aí, e é muito gratificante, né, hoje estar atuando na associação e ver toda essa caminhada e saber que temos muito a fazer ainda, né, como associação aí, como a gente vê em outros países, associações da raça Angus muito forte, que consolidaram a raça na produção de carne de qualidade. Legal, Matheus. Eu também ia pedir para você explicar um pouquinho para a gente como que funciona a questão dos registros e das avaliações genéticas, né? Como que a associação se relaciona com esses dois tópicos aí que a gente tem. Perfeito. Essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Porque, como eu disse, a Associação Brasileira de Angus, ela é a associação promocional da raça Angus, né? Os registros da raça Angus, eles são feitos pela Associação Nacional de Criadores, o Herd Book Colares, né? É lá que tem todos os cartórios da raça Angus, de todos os registros, tanto os animais puros de origem, os puros controlados, os puros por avaliação e os controles de genealogia, né? E também é na Associação Nacional de Criadores que nós temos o nosso programa de melhoramento oficial, que é o Promebo, né? Esse que surgiu lá em 1974, hoje onde estão compilados aí mais de 280 mil dados
da raça Angus, né? Então, a gente tem uma sinergia muito boa com a Associação Nacional de Criadores. Nós temos parcerias em diversos projetos, né, em diversos trabalhos conjuntos. Hoje, quem roda o programa de melhoramento da Associação Nacional de Criadores é a Embrapa Pecuária Sul, onde a Associação Brasileira de Angus, nessa triangulação, tem vários projetos de iniciativa público-privada para poder desenvolver, vamos dizer assim, tópicos técnicos para a raça Angus, né, onde a gente vem desenvolvendo trabalhos bastante interessantes, surgindo novas informações de DEPs, né, nova forma de acrescentar acurácia, de melhorar a robustez dos nossos bancos de avaliação. Então, isso fica bastante claro, os criadores, logo que ingressam na raça Angus, e os usuários que não têm tanta proximidade com a associação, sabe, entendem e pensam que o registro fica na Associação Brasileira de Angus, o que não é verdade, né? A Associação Brasileira de Angus é uma promocional, quem registra é a Associação Nacional de Criadores, né? Entre a raça Angus é uma das várias raças que a ANC, né, Herd Book Colares, registra. Então, todos os registros ficam lá, o programa de melhoramento fica lá também. Desta forma, é possível linkar toda a informação do programa de melhoramento junto com as informações de pedigree. Então, hoje a gente tem as informações todas linkadas nesse banco, né? Se tem toda a genealogia linkada à parte de melhoramento. Foi feita nos últimos anos esse link, o que melhorou muito a acurácia da informação. Hoje, qualquer alteração que se faça no registro genealógico altera diretamente o programa de melhoramento. Isso fica muito bem linkado. Hoje, com a informação genômica, também estão sendo linkadas as informações geradas através das genotipagens, fazendo com que o banco de dados, né, tanto genético quanto genealógico, estejam muito bem consolidados, muito bem amarrados, dando uma garantia de qualidade nos dados ofertados aos selecionadores e, principalmente, né, aos usuários, às centrais, né, para que possam ter segurança em contratar os touros Angus nacional, e a gente vê essa crescente de contratação e de comercialização de sêmen. Então, só para exemplificar, deixar bem didático, né, a Associação Brasileira de Angus, uma associação promocional da raça Angus, a Associação Nacional de Criadores Herd Book Colares é a associação cartorial, que tem a designação do Ministério para fazer o registro genealógico da raça Angus, e o Promebo, que fica na ANC, é o Programa Oficial de Melhoramento da raça Angus aqui no Brasil. Talvez dos principais sucessos da associação, da marca Angus, seja exatamente essa divisão, né? Porque você tem a associação exatamente fazendo um trabalho focado em promover a raça e gerar benefícios para os criadores da raça e para os usuários da raça, enquanto você tem uma outra associação especializada no registro e também uma instituição como a Embrapa dedicada a melhorar constantemente o programa de melhoramento. Eu acho que acho que talvez seja um dos grandes trunfos essa divisão aí. Mas só um comentário, né? Mas a minha pergunta, na verdade, para o Matheus aqui, é a gente falar um pouquinho do fomento, né? Dos programas de fomento que a associação faz, não só para os criadores da raça Angus, que a gente sabe que, por uma questão mesmo de adaptação aí a regiões mais... ela acaba sendo um pouco limitada, né? Os criadores de Angus, efetivamente, eles acabam se limitando em algumas regiões de clima mais, vamos dizer, um clima mais ameno, né? Isso é natural de um país continental como a gente vive, mas a gente tem usuários da genética Angus espalhados em todos os cantos do país. Então, eu queria saber um pouquinho desses programas de fomento, desde o criador até o usuário da genética, né, de Angus ali no rebanho comercial. Perfeito, Ju. Tu foi muito feliz no teu comentário. Eu concordo contigo a parte da especialização dentro de cada uma das associações, né? E de ter a Embrapa como parceira. E a Embrapa Pecuária Sul, a gente está fazendo parceria com outras Embrapas, já temos aqui com a Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, mais em Capão do Leão. Estamos conversando com a Embrapa de Campo Grande, então, assim, são órgãos que a gente considera de renome muito forte, de idoneidade muito forte, né? Faz com que todo o trabalho desenvolvido perante esses órgãos, com esses pesquisadores, seja um trabalho de muita qualidade, né?
E falando da expansão da raça Angus, realmente, né, os nossos selecionadores, eles acabam tendo mais a região sul e sudeste como principais locais, né, até certo ponto na região sudeste, que pega aí, esteve há pouco tempo em Minas e viu uma criação muito interessante, muito bem adaptada à realidade. Mas com usuários em todo o Brasil, né, se a gente pegar aí os relatórios de comercialização de sêmen, que a gente tem disponível através da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, nós vamos ver que existe comercialização de sêmen nas 27 unidades da federação, o que para nós, né, e até a Ana está mais tempo na associação, pode dar um relato depois, dizer que vai ter Angus no Acre, no Pará, em Rondônia, em Roraima, através do cruzamento, é algo fantástico, nos dá muito orgulho e mostra que o trabalho que vem sendo trilhado há tanto tempo por tantas pessoas apresenta resultados muito positivos, né? Dentre os programas de fomento, Gil, eu queria começar ali a falar um pouquinho dos programas que a gente vislumbrou mais no sentido de seleção, né? Foram os programas de fomento voltado a aumentar o número de ultrassonografias de carcaça em rebanhos puros para gerar essa informação para o mercado. Então, a gente entendia que uma raça produtora de carne de qualidade deveria utilizar essa ferramenta da ultrassonografia de carcaça de forma massiva, né? E hoje a gente chega aí a quase 65% de cada safra anual de reprodutores com a avaliação de carcaça. Óbvio que a gente quer chegar o mais perto possível do 100%, né? Mas a gente vem aumentando ano a ano aí, atingindo esses valores que são bastante representativos, né, dentro da nossa população, obviamente. Além do programa de ultrassonografia de carcaça, nós temos os nossos outros programas de fomento, como o terneiro, bezerro Angus certificado, que é o programa que visa a identificação dos animais com padrão fenotípico passível de ser atendido dentro do programa da carne Angus certificada. Obviamente, posterior a chegar ali, existem outros crivos, e a Ana vai explicar para nós melhor posteriormente. Então, esse é um programa que atende todo o Brasil, né? Voltado a identificar animais ainda jovens dentro da propriedade, recebem a chancela através de um brinco, através de uma revisão de um inspetor técnico, né? E esse animal, no momento que ele chega numa indústria parceira, em que ele possa ser qualificado do programa Carne Angus, o crivo fenotípico já tem a aprovação do campo, né? Depois, tendo idade, carcaça e acabamento compatíveis, pode entrar para o programa da carne Angus recebendo as bonificações. Além desse programa de fomento, nós temos o programa de fomento ao cruzamento Angus, que é uma forma de controle genealógico, né, em que a gente consegue fazer, então, emitir esse certificado, e é uma parceria com a Associação Nacional de Criadores, é ela que emite esse certificado de controle genealógico de animais meio-sangue, 3/4, 7/8, né, através então, da comprovação de uma ascendência conhecida, normalmente o pai, né? E aí a gente tem a revisão também por um inspetor técnico, a chancela da associação através de um brinco de controle interno, e esse certificado sendo emitido pela ANC, né? Então, esses são alguns dos programas de fomento, além de várias parcerias técnicas, né, que nós temos aí com o Embrapa, através das nossas provas de eficiência alimentar, e temos novidade para pronto ali, o lançamento das nossas DEPs de eficiência alimentar, que estão sendo, vamos dizer assim, estão no forno para serem tiradas. Além dessa, nós temos parcerias público-privadas, a parceria do desenvolvimento da DEP genômica, que foi lançada no ano de 2021, e hoje nós praticamente dobramos a população de um ano para o outro de animais genotipados. Genix foi nossa parceira aí, fornecendo genótipos de touros muito importantes, aí touros pais de alta acurácia. Então, todos esses programas, né, buscaram desenvolver a raça, tanto na parte de melhoramento genético, como de conhecimento dos criadores e usuários da raça Angus, fazendo com que a raça pudesse se expandir de forma consistente, com o objetivo, né, de produzir carne de qualidade, com o objetivo de aumentar a lucratividade, de aumentar o desempenho dentro das propriedades. A gente vem vendo isso, né, no passar dos anos e, obviamente, acompanhando o mercado para sempre tentando estar na vanguarda, né, e oferecendo o que tem de melhor dessa raça fantástica que é a raça Angus. Matheus, então aquele brinco bacana que a gente vê, um brinco preto, escrito Angus, assim, acho que em dourado, ele faz parte do fomento do terneiro
E aí, basicamente, então, esse animal que recebe esse brinco, ele já teria passado por um processo ali, quando ele chega no frigorífico, para ser certificado na carne Angus, ele já passou uma etapa, né? Que seria a etapa ali de reconhecimento da parte genética, que ele tem sangue Angus. Perfeito. Nós temos os 2 programas, né? Um programa do bezerro, do terneiro certificado, que é um brinco amarelo, que tem um A e um número, né? Esse número é de controle interno, então a gente sabe a propriedade, o inspetor técnico, a idade, quando ele foi certificado. E esse brinco, no momento que esse animal chega numa indústria parceira, ele já está com o padrão fenotípico aprovado, né? Então, ele tendo idade e acabamento, ele pode fazer parte do programa da carne Angus. O brinco preto, que é o cruzamento sob controle de genealogia, né? Ele também, devido à questão do padrão fenotípico ser o mesmo, tanto do bezerro e do terneiro certificado, quanto do animal meio-sangue, do programa CCG, quanto do programa carne Angus certificada, são o mesmo critério de padrão fenotípico que garante, né, a quantidade de genética Angus que esse animal tem, né? Ambos desses brincos já tem essa garantia, então, do padrão fenotípico, sendo que o brinco preto ele é mais voltado mesmo à seleção, né? E a gente está tendo bastante animais sendo registrados, sendo certificados nessa categoria, né? Fazendo parte de um programa aí bastante interessante que vem crescendo ano a ano. E para a gente ser bem informativo, Matheus, por exemplo, tem um criador que faz meio sangue Angus lá no Mato Grosso, e ele gostaria de ter, né, o brinco aí do cruzamento. Como que ele faz, o que ele precisa, com quem que ele fala, né? Como que funciona esse processo? Perfeito, Ju. Esse é um processo bastante simples, pouco burocrático, né? Ele pode entrar diretamente em contato com a Associação Brasileira de Angus ou ele pode fazer contato diretamente com um dos nossos inspetores técnicos a campo. O que é necessário para isso? Ele ter o controle genealógico, né? Ele saber o touro que foi utilizado para produzir esse animal, esse produto que vai ser registrado. Importante salientar, esse certificado, para emitir esse certificado, é necessário que esses animais sejam identificados individualmente, através de uma tatuagem, né? E que passem pelo crivo de um inspetor técnico da associação da raça Angus, né? Então, passando por esses crivos, tendo essa documentação, a comprovação da aquisição do sêmen, a indicação correta dos acasalamentos, né? Obviamente, aqui a gente avalia somente a ascendência conhecida, é possível de fazer o registro, né? Todos os animais que recebem o brinco têm que estar identificados individualmente, eles recebem um nome, recebem um afixo, como se fosse um registro, mas aqui ele é um certificado genealógico. Então, cumprindo esses quesitos, ele pode ter o seu certificado e estar dentro do programa de fomento ao cruzamento, né? Ali também pensando em evolução para 3/4, 7/8, continuar a parte dos certificados e também, né, para caso seja necessário, e acaba acontecendo que alguns desses animais vão para as plantas parceiras do programa, também já, sendo que não é esse o principal, vamos dizer assim, o principal intuito do programa, mas quando eles são encaminhados para indústrias parceiras, eles já estão dentro do mesmo padrão fenotípico exigido pelo programa da carne. E aí, só para a gente fechar esse assunto, então, e quais seriam os custos envolvidos para o criador, Matheus? Assim, o que vamos dizer assim, o custo-benefício da coisa, ou seja, o que ele investe e quais são ali, você falou algumas vantagens lá, eu não sei se tem mais algumas, mas, né, qual seria o custo envolvido nesse processo? O custo do registro hoje, Ju, tá na casa dos R$40, né, por animal que recebe o registro, mais a ida do técnico até a propriedade, né? E as vantagens é, obviamente, tu ter um controle genealógico da sua produção, saber quem é o pai, dessa forma poder avaliar de forma direta o desempenho desses reprodutores que são utilizados. A gente sabe que muitas vezes o pessoal usa os touros Angus e acaba não olhando, né, o desempenho de cada touro e acaba sendo mais uma linha produtiva. Então essa é uma das vantagens. Além do que, né, esse criador pode se tornar nosso sócio usuário, né? Não é obrigatório, mas se ele quiser, ele pode se tornar nosso sócio usuário aí, fazendo parte da associação, recebendo comunicados, entrando, vamos assim dizer, se aproximando da associação, gerando vamos dizer, uma demanda para a associação, para a gente poder atender os anseios dele, né? E é isso que a gente quer, buscando a aproximação de todos os produtores de meio sangue aí, produtores que visam
produção de carne de qualidade, né? Então esse acho que também é um pouco do nosso papel da associação, ampliar as nossas atuações aí dentro desse Brasilzão, que não é pequeno, a gente sabe, mas a gente quer estar em todos os cantos acompanhando a raça. Matheus, a gente é testemunho aqui da evolução assim, né, da associação nos últimos anos, o que ela tem feito mesmo para fomentar também a própria parte da ANC lá de registros, né? Hoje é muito mais fácil, a gente tem acesso às avaliações genéticas, a uma série de informações que antes a gente tinha que a gente como não sócio, né, ou não criador, que não tinha acesso. Então isso melhorou bastante com o sistema que foi criado, né? Acredito que a Associação Brasileira de Angus teve um papel muito importante na criação desse sistema e beneficiando todas as outras raças também que registram na ANC lá, né? E na questão assim da seleção, Matheus, quais as tecnologias, assim, quais as tecnologias de seleção que hoje os nossos criadores, né, os criadores de Angus, que são os produtores de genética, estão utilizando, né? E o que os usuários da genética estão demandando desses criadores, né? Eu acredito que a associação participa também intensamente dessa parte, de disponibilizar a tecnologia também e educar o pessoal, né, tanto os criadores como os consumidores de genética, a buscar animais que foram selecionados com essas tecnologias, né? Não, perfeito, Seco. O Origem, né, que é o sistema que foi implantado pela Associação Nacional de Criadores, né, a ANC, foi um sistema bastante novo. A gente sabe que sistema ele sempre tem que ser atualizado, mas ele já está muito, muito bom, né? Hoje, como tu falaste, hoje é possível ver a avaliação de qualquer reprodutor, né, da raça Angus e de outras raças avaliadas no Pronamebo em tempo real, né? Vale ressaltar aqui também, quando a gente começou a trabalhar diretamente com a Embrapa, a gente adotou o objetivo de gerar a DEP genômica, que foi gerado no ano de 2021. Portanto, todo sábado o banco da raça Angus é rodado, né? Uma vez semanalmente. Então, quem quiser acessar o Origem, buscar informações da raça Angus, vai ver que sempre está datada a última rodagem, né? O que deixa tudo muito dinâmico. Todas essas DEPs muito dinâmicas, a gente usa a tecnologia de single step, então cada semana vem entrando novas informações, genotipagens, avaliações fenotípicas, elas vão sendo inseridas para dentro do programa e isso fica sempre à disposição de qualquer um, né? Selecionador, usuário, quem quiser tem o acesso direto, é só acessar do seu celular, do seu computador, vai ter o acesso aí. Então isso fez com que a gente pudesse deixar tudo muito prático, muito dinâmico para quem quisesse ter acesso, conseguir. Hoje, se quem quiser assistir um remate, vai ver os animais ali, bota o número de registro, vai estar com toda a informação genética na mão, né, caso esse animal tenha. E dentro das tecnologias, Seco, a gente pode fazer até um traçado histórico do que aconteceu. Nós iniciamos com as DEPs praticamente de ganho de peso, né? Desmama sobre ano, nascimento de desmama, peso ao nascer. Fomos evoluindo, acreditando na tecnologia, inserimos as DEPs de carcaça, que são muito importantes, e hoje a gente tem um banco bastante interessante de animais avaliados. Como eu comentei no início, mais de 60% das safras estão sendo avaliados por carcaça. Caiu na rotina dos criadores fazer a avaliação de carcaça para gerar a informação das DEPs, de área de olho de lombo, das espessuras de gordura e de marmoreio, né? Demos um passo muito importante no ano passado, que foi agregar às avaliações tradicionais o uso da genômica. Iniciamos aí com as rodagens com 4.300 animais genotipados, entre pais de alta acurácia, mães de alta acurácia e produtos, né? E hoje aí estamos praticamente na casa dos 8.000 de um ano para o outro, que nos deixou muito feliz, né? É ver que muitos criadores estão abraçando a tecnologia e utilizando ela para fazer a seleção dos seus rebanhos, né? Isso era um anseio não só da associação dos seus selecionadores, mas também do mercado que consome o sêmen Angus de touros nascidos aqui no Brasil ou de touros avaliados dentro do nosso programa, né? Então, para quem é usuário, né, a gente deu alguns passos bem interessantes, deixando o nosso programa cada vez mais robusto, mais assertivo, né? E é hoje isso que a gente consegue ofertar para o mercado, né? DEPs de boa acurácia, mesmo em animais jovens, aí a gente tem um aumento de acurácia com a genômica na casa de 35%,
40% até 50%, dependendo da heredabilidade da característica, o que é muito bom comparado à DEP tradicional, né? Temos muito a fazer, estamos trabalhando intensamente nas provas de eficiência alimentar, que a gente acredita que sejam as próximas DEPs a serem lançadas, né? E em um curto tempo aí a gente quer já lançar essas DEPs, as DEPs de stayability também, para a parte maternal, estão sendo desenvolvidas. Então, vamos dizer assim, a gente vem avançando com um foco bem correto, ao meu ver, né? Batendo em cima do que a gente precisa. Lançamos a DEP de resistência ao carrapato, uma DEP inédita para a raça Angus em todo o mundo. Hoje nós já temos aí muitos animais com fenotipagem, mais genotipagem, para essa característica que fica dentro do índice de adaptação, justamente com as DEPs de pelame, né, de pelechamento. A gente viu há pouco tempo a American Angus lançando o hair sharing, né? Nós já fazemos essa avaliação há muito tempo, dada a importância dessas duas características de índice de adaptação para a nossa realidade brasileira. Então, a gente vem pensando bem o Angus selecionado aqui no Brasil, dentro do nosso programa de melhoramento, que tem uma base dos nossos sistemas de produção, justamente para ofertar um Angus de extrema qualidade para o nosso Brasilzão aí, que tem inúmeros sistemas de produção, inúmeros objetivos de produção, e a gente vem trabalhando muito forte para oferecer um produto ao mercado, né, os nossos selecionadores, a associação, o Promebo, que possa ser útil e cada vez mais produtivo dentro das propriedades. Então, de uma linha histórica aí desde 74, que foi quando surgiu o programa de melhoramento, a gente vem inserindo muita tecnologia, tem muita novidade, a gente lançou também o selo Seleção Qualidade Carne, a gente está para lançar mais novos selos de seleção e qualificação de reprodutores para facilitar, né, a vida do usuário da raça Angus, que quer adquirir animais para produção de carne de qualidade ou de maior desempenho. Então, dentro dessas várias frentes aí, eu acho que o programa vem evoluindo de forma consistente e a gente vem tentando lançar novidade todo ano aí. Então, o mercado pode estar seguro que a gente também está mantendo foco, trabalhando muito seriamente para ofertar aquilo que a gente fala, qualidades em primeira mão. Realmente, de novo, né, já sendo repetitivo, mas a gente testemunha assim, do trabalho que vocês vem realizando, né, aí frente à associação, nessa questão das avaliações genéticas, do melhoramento genético da raça, né, e eu queria que tu discorresse um pouquinho mais sobre a questão da DEP genômica, tá? Tu falasse ali que ela melhora a acurácia, né, ou seja, a confiabilidade da formação de animais jovens, né, e antigamente ali, antes dessa DEP incorporada da genômica, que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, e muitos produtores também acham que a genômica é um negócio milagroso, né? Que agora não vou precisar mais fazer aquelas avaliações, fazer grupo contemporâneo, medir os animais, pesar, avaliar. Muitos produtores acreditam que com a genômica esse tipo de atividade não vai precisar fazer. E a gente sabe que é uma atividade que ela, além de custar, ela é trabalhosa, o grupo contemporâneo é difícil de fazer. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Não, perfeito, Seco. Vamos começar aí do fim para o começo, né? A importância do fenótipo, né? A gente sempre, eu vou parafrasear aqui todos os melhoristas, e eu não sou melhorista, né? Eu sou veterinário, mas não tenho especialização nisso, mas todos falam, o fenótipo é ouro, o genótipo é prata, né? É sempre importante manter, então, essa coleta de fenótipos, isso é muito importante para a gente poder ter um banco com informações bastante robustas. Tu mesmo falaste, realmente não é fácil fazer grupo de contemporâneos, né? A gente sabe que cada detalhe é importante nos sistemas de produção. Muitas vezes o pessoal consegue manter um grupo até a desmama, depois tem que quebrar o sobreano. O que é importante, né? Para o selecionador, que quem sabe está nos escutando agora, conversa com o seu técnico, pegue de orientação de como fazer, né? No momento que acabou a aparição, pede para ele como é que ele tem que preparar esses lotes para serem avaliados a desmama, o que ele tem que fazer para ter uma boa avaliação ao sobreano, para quebrar o mínimo possível dos lotes, né? Obviamente, ninguém aqui quer atrapalhar o manejo das propriedades, né? Mas quem se dispõe a produzir genética, obviamente, tem que trabalhar para fazer da melhor forma possível, né? A genômica ela vem a somar a essas avaliações fenotípicas bem feitas, vamos assim dizer, né? Principalmente em animais jovens, né? Onde não se tem filhos avaliados,
Então, ela aumenta a acurácia, e aumentando a acurácia é uma forma de dizer que aumenta a assertividade da informação que está sendo disponibilizada, né? E para características de difícil mensuração, por exemplo, a DEP de resistência ao carrapato, né? Hoje a gente consegue predizer ela através da genômica, né? Em animais que não se tem a coleta do fenótipo, né? Coisa que, se não fosse essa tecnologia, a gente não conseguiria. Mas vale sempre ressaltar, e eu sempre que posso oriento, coletem tudo que é possível, né? A DEP genômica, ela chega realmente para ser um acréscimo de informação junto à DEP tradicional, né? E nós tínhamos, até 2021, nós não tínhamos o acréscimo da genômica, e só a fizemos quando tivemos segurança de estar realmente com a informação correta e predizendo e provando, né? E oferecendo dados de qualidade. Anteriormente, nós tínhamos a DEP tradicional, que era a DEP de coleta de fenótipos. Quem não coletava fenótipos não conseguia gerar essa informação ao Promebo, né? São os mesmos critérios utilizados hoje. Era uma DEP também baseada em todo o banco de animais avaliados, com uma acurácia um pouco menor, mas que gerava uma informação muito boa. Então, assim, de uma forma resumida, a genômica ela vem para aumentar a acurácia de seleção, para melhorar a velocidade de seleção, né? Sabendo que a gente pode utilizar essa tecnologia principalmente na seleção de fêmeas jovens, onde tu tem aí, quem sabe, um aumento de acurácia de 30%, 40%, que essa fêmea ia precisar ter 5, 8, 10 filhos avaliados, né? Para chegar a essa mesma acurácia através da análise sem análise genômica, né? A gente tem essa mesma acurácia com análise genômica, facilitando a seleção de fêmeas de reposição, aumentando a velocidade de progressão genética do rebanho. Então, ela é mais uma ferramenta a se somar, como foi a ultrassonografia de carcaça, que hoje já, eu brinco, não é mais o diferencial, é essencial ter essa informação. A genômica ela vai entrar naturalmente dentro dos processos de seleção aí no passar dos anos e, sem dúvida nenhuma, vai nos auxiliar muito a progredir de forma rápida aí. E é isso que a gente viu acontecer em todo mundo, né, Seco? Vocês que acompanham muito o desenvolvimento da raça Angus em outros países, mesmo olhando para outras raças, como é a raça holandesa, né, que desenvolveu muito rápido isso e teve um acréscimo de velocidade de seleção muito grande. Então, a gente acredita que seja nessa toada, né? Que isso caia no costume do pessoal e logo mais se torne algo corriqueiro, como é a coleta dos fenótipos hoje, né? E, sem dúvida, uma coisa não inutiliza a outra. É importante coletar fenótipos, seguir coletando e fazer as avaliações genômicas, sem dúvida alguma. Perfeito. Quando tu fala em coletar genótipo, é as medições, peso, circunferência escrotal, né? Coletar fenótipo, exatamente. Coletar os fenótipos, peso, circunferência, avaliações de carcaça, as próprias notas de conformação, precocidade, musculatura, pelame, muito importante, né? Isso. E realmente a genômica é uma tecnologia sensacional, né? Ela ajuda e muito nessas características, principalmente nas de difícil mensuração. Tu falasse na DEP de carrapato, né? Se nós fosse depender só da medição de fenótipo para carrapato, ia evoluir muito devagar ou praticamente não ia evoluir, né? Então, a genômica vai ajudar muito nisso. Tu falasse em stayability, que é permanência no rebanho, né? Que essas características que o animal expressa lá na frente, né? Tudo isso a genômica ajuda e muito. Exatamente, Seco. Justamente devido a gente ter conseguido fazer a avaliação genômica aí no ano passado, né? E aqui cabe um agradecimento especial a muitos criadores. Aqui eu digo, a associação ela não faz nada sozinha, a gente tem trabalhado muito forte em parcerias, mas quem dá toda a base do trabalho são os nossos criadores. Então, queria aqui dar um agradecimento especial a quem foi lá contar carrapato, quem cedeu dose de sêmen de touros históricos para a gente genotipar, né? Várias pessoas nos disponibilizaram genótipos particulares, né? Então, assim, isso foi construído realmente com a ajuda dos nossos associados que vislumbram um futuro melhor para a raça Angus. E agora, com essa tecnologia, sem dúvida nenhuma, fica muito mais fácil, né, Seco, desenvolver DEPs para eficiência alimentar, stayability, para características reprodutivas futuramente. Então, isso nos dá nos abre um leque de possibilidades muito bacana. A gente falou bastante coisa da associação, né? E que com certeza contribui, claro, né, para os criadores e para a difusão do Angus nacional.
E uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Eu sou um pouco mais leiga na área, assim, não sou tão da área, né? Mas eu falo que quando eu converso com as pessoas do meu meio que não são tão técnicas também, né? E falo que eu trabalho com pecuária e tudo mais, todo mundo acha muito curioso, né? E aí eu começo a tentar trazer algumas coisas da realidade, assim, né, para tentar contextualizar as pessoas. E uma das coisas que eu sempre uso, né, é a questão da carne Angus, né, a pessoa pode nunca ter ouvido falar muito, assim, de pecuária e tudo mais, mas quando eu falo, então, sabe, quando a gente fala de carne Angus, né, e que a gente vê o selinho ali do programa Angus e tudo mais, da carne. Aí todo mundo fala, sim, que legal e tudo mais. Isso está muito associado com carne de qualidade. Mas eu contei toda essa historinha para dizer que, né, isso mostra muito a consolidação de marca que foi feita em relação à carne Angus. E eu queria que a Ana falasse um pouquinho para a gente como que foi, né, qual que foi a estratégia de marketing do programa de carne de qualidade, né? Como que conseguiu chegar nesse reconhecimento tão bacana que a gente tem, né, do programa. Então, mas que bom ouvir que os teus amigos, o pessoal aí que tem, né, das tuas relações, que não é ligado ao agro, tem um conhecimento e consegue identificar ali no selo de alguma forma essa ligação ao agro, à raça, mas à qualidade especificamente, né? O Matheus já falou que eu estou há mais tempo que ele na associação e eu tenho o privilégio, eu digo, né? É um privilégio realmente, que eu trabalho na associação já quase há 19 anos e desde que começou o programa Carne Angus, desde o primeiro dia de desossa do programa Carne Angus. Então, isso me traz uma possibilidade de eu conseguir ter uma visão bem ampla das dificuldades mesmo que o programa venceu, o pioneirismo que a associação teve, né? Aqueles produtores, aquele grupo de produtores que tinham o sonho de ter uma marca de carne, de valorizar a produção, de conseguir identificar, né, através de um selo, a genética que vinha sendo utilizada, porque a raça era muito já utilizada aqui no Rio Grande do Sul, claro, mas esse produto chegava no consumidor naquela época, lá em 2003, 2004, chegava sem nenhuma identificação, né, referente à raça. E a raça já era utilizada. Então, a necessidade de se criar um programa de certificação baseado no que já era feito em outros países, principalmente Estados Unidos, Austrália e Argentina, que já tinham os seus programas de carne certificada, funcionando muito bem, diga-se de passagem, e já vinham fazendo um trabalho muito forte sobre o marketing do produto, da carne Angus. Então, na verdade, nos coube a esses produtores e nós técnicos naquela época, conseguir fazer essa adaptação e fazer com que o programa realmente rodasse, né? E com isso a gente se comprometer. Isso é o que nós fazemos. Nós nos comprometemos a entregar qualidade a esse consumidor e nos comprometemos em integrar essa cadeia produtiva. Isso são duas coisas essenciais, dois pilares muito importantes, né? O integrar a cadeia, porque o produtor não tinha o retorno que ele esperava, muitas vezes, dos dados de abate, do que ele estava entregando para a indústria, e também a questão do investimento que ele fazia para dentro da porteira, selecionando genética, animais, linhagens, investindo em sistemas produtivos, né? Então, naquela época, a gente ainda engatinhava nesse sentido. Hoje é uma realidade isso. Não só no Rio Grande do Sul, no país, o sistema intensivo, animais mais jovens, carcaças mais pesadas. Mas naquela época não existia tão estruturado tudo isso, né? E a questão do consumidor, dele ter um produto onde ele confia, onde ali ele tem a certeza que ele vai investir um pouco mais, vai pagar um pouco mais, mas ele tem a certeza da qualidade do que ele está adquirindo. Como tu falaste muito bem lá no começo, muitas vezes ele nem sabe direito o que significa o selo. A gente já fez pesquisas nesse sentido e sabe que nós temos muito a trabalhar nisso, na educação do consumidor. Ele sabe que é algo bom, mas ele não sabe se é um tempero, se é uma raça, se é um programa de certificação de qualidade só, mas ele sabe que é bom, essa identificação existe. Então, isso é muito bom hoje, nós olharmos para trás e conseguirmos ver o quanto mudou, o quanto isso hoje é uma realidade, né? Ou seja, o produtor
tem uma valorização do seu produto na sua produção, ele tem uma demanda grande, independente do elo que ele esteja, se ele é cria, recria, terminação, existe a demanda por esse produto, e com isso a valorização, a diferenciação e a rentabilidade do negócio pecuária, e ao consumidor a certeza de estar comprando um produto de qualidade, confiar nisso, né? Isso é muito bom, e o trabalho da associação veio nesse sentido. A gente teve que plantar para nós chegarmos onde hoje nós estamos colhendo. Não foi fácil, eu garanto para vocês, eu tenho muitas lembranças, memórias, não foi fácil mesmo. Por quê? Porque não existia nada que pudesse balizar nesse sentido, não tinha nenhum programa parecido que pudesse balizar. E tudo foi muito focado no consumidor, ou seja, a roda começou a girar quando o consumidor identificou a qualidade do produto, sabia que o produto com aquele selo não tinha erro, ele podia comprar, independente do corte, da forma que ele fosse preparar, ele teria a qualidade esperada, e com isso veio a demanda. E aí a indústria foi obrigada a ir atrás desses animais para abate e ter que pagar mais para esses animais, para poder garantir abastecimento para o que era naquela época o nosso primeiro parceiro, que hoje ele é bem maior, inclusive, que é a Rede Zafra aqui no Rio Grande do Sul. Começamos com 2 lojas, fomos para 4, para 8, terminamos em 12 lojas, assim, num período muito rápido. Por quê? O consumidor reconheceu a qualidade, demandou mais, e o frigorífico teve que sair atrás de boi, de novilho, para poder abastecer. E com isso teve que pagar a bonificação, porque aí começou a criar-se um mercado competitivo para esse animal, né? Todo mundo quer esse animal, ele é disputado realmente, né? Então, é muito bom a gente conseguir olhar para trás e ver que isso foi construído e que é uma realidade. E que, claro, virando para frente, temos muito a evoluir ainda, sem sombra de dúvida, mas já houve uma grande transformação. Sem dúvida. Isso é muito legal, assim, né? Eu acho que você falou muito bem, né? Assim, talvez as pessoas não saibam, o consumidor, no caso, né? Não saiba exatamente o que isso quer dizer, né? Mas eles, de alguma forma, realmente identificam isso como qualidade, né? E o que você falou foi um exemplo muito claro, assim, né? De demanda de mercado, que veio, né? Veio da ponta para a base, né? Fez o caminho querendo ou não, natural de mercado, mas que, na verdade, assim, do reconhecimento, né? Que o trabalho já, como você disse, né? Já é feito há, né, mais de 5 décadas aí aqui, mas que esse reconhecimento ele começou, né, de uma forma talvez até um pouco mais inversa, assim, né? Exatamente, a gente teve que, pela questão eu diria que tudo teve que ser o inverso, por causa das relações dessa cadeia produtiva, né? Produtor, indústria, varejo, consumidor. Pelos tipos de relações que sempre existiram, muitas vezes distantes, conflitantes, não foi algo construído por todo mundo junto ali, não. Teve que vir da ponta para trás para que as coisas fossem rodando. Claro que se teve, num primeiro momento, 2 parceiros importantíssimos, Frigorífico Mercosul, que acreditou na ideia, abraçou a causa e começou a rodar o programa lá no final de 2003, e a Rede Zafra de Supermercado, que tinha o entendimento, sempre foi uma referência de qualidade e sabia que, ao posicionar Angus, estaria entrando numa seara de marcas aí de produto premium, né? Então, acreditou também. Mas o quanto isso teve sustentabilidade, de viabilidade, veio pela demanda do consumidor. E o que a gente escuta muito hoje, né, só complementando, é que a marca Angus, porque o selo virou uma marca. A gente não vê isso como uma marca, né? É um selo de certificação. Nós somos designadas pelo Ministério da Agricultura e pela CNA como a certificadora da carne Angus. A associação, através do seu selo de certificação, é a certificadora oficial, mas é inquestionável, muitas vezes, tu dizer que isso virou uma marca, né? Falar em Angus é uma marca. Eu acho que, Melina, isso aqui foi uma aula de marketing, essa resposta. Com certeza, adorei. E olha que eu não sou do marketing, hein? Mas, né? Marketing, a gente sempre é do marketing, tá? A gente sempre é do marketing. A gente trabalha a gente é do marketing. Muito legal, muito bom. Mas vamos evoluir, Ana, eu acho que eu gostei muito de quando você falou da questão de integrar a cadeia, né? Eu acho que esse realmente é o grande sucesso aí do programa de carne Angus, que
outras raças ainda não conseguiram fazer, e a própria pecuária em si não conseguiu fazer. A gente não se entende. Se olhar a pecuária como um todo, criador, recriador, confinador, frigorífico, a gente não se entende ainda, né? Até porque eu acho que talvez a gente não entendeu ali o final, a gente não entendeu o que o nosso consumidor quer de uma forma geral. Hoje, acho que a gente entende que a gente conseguiu separar, por exemplo, a Angus fez isso, a gente conseguiu separar o que era uma carne. Você chegava lá e pedia, eu quero bife para churrasco, e hoje não. A gente chega lá, a gente sabe qual é o corte que a gente quer, qual é a raça que a gente quer. Então, acho que esse já é uma evolução tremenda, né, num espaço de tempo. E o programa Carne Angus, sem dúvida, tem, assim, todos os méritos em cima dessa mudança. Mas, Ana, conta um pouco para a gente mesmo do programa, né? De todas as visões, da visão do que é o trabalho da associação dentro desse programa, né? Qual é o tipo, o que gera a certificação, ou seja, quais são as características avaliadas ali dentro do frigorífico para certificar essa carne, e esclarece, vamos dizer assim, para o consumidor, quando ele compra aquela carne com aquele selinho, o que ele está comprando, né, efetivamente. Tá, então vamos lá. O trabalho da associação, como eu já falei agora anteriormente nessa resposta aí, nessa questão, nós somos a certificadora, né? Graças a Deus, nós estamos regulamentados, nós temos lá o nosso o Ofício Circular 11 de 2015, que ele menciona que, para mencionar a raça no produto final, na carne, tem que ter passado pelos técnicos, tem que ter uma chancela, um processo de certificação da associação daquela raça, né? Então, é isso aí. Então, o trabalho da associação é certificar esse produto. E, com isso, como resultado, aumentar a demanda e a utilização da genética Angus e agregar valor a esse produto, que é produzido aqui no Brasil, nos mais diferentes regiões, com isso trazer rentabilidade e integração para essa cadeia. Isso é a alma do programa Carne Angus, né? E isso a gente consegue cumprir hoje de forma bastante positiva, né? O nosso trabalho na prática, os nossos técnicos, eles acompanham todo o processo, né? Desde que os animais chegam na indústria, avaliamos os animais vivos. Hoje, ainda de manhã, eu estava nos currais, avaliando animais lá, aqui no Rio Grande do Sul. Então, avaliamos os animais vivos, o padrão fenotípico, que já foi mencionado pelo Matheus anteriormente, muito bem, por sinal, a questão do cruzamento. Todos os programas de certificação no mundo, com algumas exceções raras, se baseiam na raça e os seus cruzamentos. Todos, americano, australiano, argentino, uruguai, todos eles. Então, nós partimos do princípio dos 50% de sangue Angus. Eu tenho que ter a certeza que, no mínimo, 50% de sangue Angus eu tenho naquele indivíduo por indivíduo é avaliado com relação ao fenótipo. Ok, cumpriu, seguimos adiante, avaliamos o abate, né? Durante o abate são feitas várias ponderações da qualidade. O que influencia? A idade dos animais, são aceitos apenas animais jovens dentro do programa, o grau de acabamento dessas carcaças, a gordura subcutânea, a gordura de cobertura. Por quê? Estamos falando num produto premium, num produto de alta qualidade. Eu preciso ter gordura para mim ter a proteção desse músculo num primeiro momento, a questão de qualidade intrínseca, maciez, sabor, suculência, né? Toda essa qualidade que está atrelada à capa de gordura, a conformação dessa carcaça. Somos raça carniceira e assim nós temos que desempenhar o nosso papel com carcaças com boa conformação. Isso vai resultar em quê? Isso vai ter influência rendimento de cortes, rendimento de carcaça, aproveitamento, tamanho e padrão, standard de cortes. Então, tudo isso se soma. Hoje de manhã eu estava dando palestra aqui no Rio Grande do Sul, lá no frigorífico, eu falei, e eu menciono e sempre falo isso. Às vezes as pessoas acham que qualidade ela é determinada por um quesito ou um item, e não é. A qualidade ela é um somatório que começa lá no campo, com a seleção genética, sistema nutricional, sanidade, bem-estar animal, indústria, né, raça. Aí vem a qualidade de abate, que a gente fala qualidade industrial, né, um abate bem feito, respeitando as práticas de bem-estar, sanitário. Então, tudo isso se soma para que a gente consiga desempenhar o nosso papel, que tu perguntou qual é, entregar
para o consumidor um produto de alta qualidade, para que ele tenha a certeza de que ao comprar, ao adquirir, ele vai ter ali as suas demandas, as suas expectativas atendidas, né? E não mais o que acontecia antes, que tu ia lá, pedia um bife para churrasco, tu ia lá, às vezes dava sorte, pegava um bom. Na outra vez tu ia lá, pegava um ruim. Quer dizer, a constância da qualidade, ela era completamente desorganizada. E isso o Carne Angus trouxe, a questão de organização dessa constância de qualidade. Para isso, nós somos muito criteriosos durante o abate, na sequência disso, na desossa, onde a gente, de novo, tem outro crivo. Padrão, acabamento, apresentação, erros operacionais, hematomas, enfim, tudo que a gente possa tirar para que a gente consiga garantir essa excelência para o consumidor. E para o produtor, as suas expectativas, né, também atingidas. Agregação de valor, as bonificações que o programa traz para o produtor rural, isso é muito importante. Hoje, nós exportamos carne Angus certificada. Na história do programa, desde que começamos em 2016, são 27 países que o carne Angus brasileira já foi exportada. O quanto isso é importante, né? A gente poder falar e ter orgulho, já que o Brasil é tão reconhecido como produtor de carne commodity, de volume, carne sem nenhuma menção à qualidade ou nenhuma expectativa com relação. E a gente sabe que para dentro da porteira é muito diferente isso, não é a realidade. Tem muitos projetos de carne premium, de carne de altíssima qualidade, que pode ir para o mercado e competir com os outros países que entregam, que são importantes dentro do mercado premium, né? Então, devagarinho, a gente vai tomando o nosso espaço e mostrando o resultado desses 20 anos, quase 20 anos aí, de programa Carne Angus certificada. Ana, e aí eu queria só que você desse algumas. Eu sei que são vários frigoríficos que são parceiros, né? E com certeza eles devem ter esquemas aí de bonificações, talvez de formas diferentes. Eu não sei se existe um padrão ou se são específicos. Mas eu queria que você desse um exemplo, mais ou menos, para o criador ali, né? Onde ele poderia chegar, né? Ou seja, assim, por que usar o Angus para eu tentar entrar num programa desse, ou seja, eu vou investir não só em genética Angus, eu vou investir numa nutrição adequada, né? Porque eu tenho que fazer animais jovens, animais bem acabados, animais pesados, ou seja, tem uma série de características aí que eu tenho que fazer uma série de investimentos, não só da genética Angus, mas principalmente nutricional. Exatamente. Então, assim, esses investimentos, eles vão valer a pena. Qual é a minha conta lá no final, né? Assim, onde eu posso chegar, né? Vamos tentar pensar assim. Se você pode dar algum exemplo. Posso sim. Sem sombra de dúvida. A gente parte do princípio, uma coisa que a gente sempre frisa bastante aos produtores, não basta apenas ser Angus ou ser cruzado com Angus, ele tem que cumprir com os demais requisitos para ter essa carne de qualidade. Então, eu preciso que sejam animais jovens, é necessário que as carcaças sejam bem acabadas, que se tenha bom rendimento de cortes, que é o que nós fazemos. E hoje em dia, inclusive, nós vamos além. Nós temos o selo Angus Gold, onde ali nós posicionamos os cortes das carcaças que cumprem com padrão de marmoreio, por exemplo, entendeu? O programa Carne Angus hoje já vai em outros selos, com outras comunicações ao consumidor, no entendimento de que o consumidor nos cobra, nos pede cada vez mais informações. Mas com relação à tua pergunta, o programa Carne Angus hoje, nós temos 23 parceiros em atividade, em 40 unidades industriais, em 11 estados. É um programa nacional, né? É um programa a nível nacional, temos 2 unidades no Pará. Então, de lá para baixo, até o Rio Grande do Sul, tu vai ter unidades onde ali diariamente tem os técnicos. A equipe hoje, nós somos 60 pessoas dentro do Carne Angus envolvidas, muitos desses diariamente, 57 diariamente envolvidos dentro da indústria frigorífica, fazendo essas avaliações, certificando o produto. A indústria, e por ter essa diversidade de sistemas, de formas de comercialização, de negociação, né? A gente tem arroba aqui no Rio Grande do Sul, rendimento de carcaça, quilo vivo, quilo de carcaça, mas, enfim, os frigoríficos, eles basicamente, ou eles aumentam o preço da base, eles já trabalham com uma base de preço mais alta, exemplo, se a arroba está X, eu pago tanto por cento a mais na arroba, tá? Na base. Ou eles trabalham com bonificações. Então, entra com o valor da arroba do mercado e lá no final, sendo aprovado, ele vai ganhar tanto por cento. Em média, a gente fala aí num 6, 8,
em alguns projetos chegando a 11%, 12% de valorização desse animal. Hoje, pelo menos, a gente já tem alguns parceiros que pagam China e bonificação para esse produto que está indo para a China. Nós estamos exportando carne Angus para a China. Então, tu tem o Angus China, é o último lançamento agora. Angus China. Então, ali tu tem preço China mais uma bonificação, já que o frigorífico consegue agregar mais valor ao enviar esse produto no mercado externo, atinge aí uma valorização importante e repassa isso a esse consumidor, a esse produtor, o que é muito justo. Por quê? Lembrando, o frigorífico ele vai pagar mais, mas ao vender esse produto, ao botar esse produto, essa linha lá no mercado, lá para o consumidor, ele vai repassar essa valorização. Ele paga mais para ter esse produto certificado. Isso é muito importante. E isso faz essa roda girar como um todo, né, Ju? Porque a gente fala assim, ó, isso volta só para o produtor do boi gordo? Não. A realidade é outra. A gente tem na recria, esse animal já entra com sobrepreço. Na cria, para quem vende terneiro, bezerro, vai vender o bezerro mais caro, vai fazer a sua reposição lá. Se quer comprar lote Angus padrão, vai pagar mais caro. Todos os elos dessa cadeia desfrutam dessa valorização, assim como os produtores de genética também. A gente tem, e o Matheus tem dados importantes do aumento da comercialização de genética nacional dentro do todo, a valorização do que vem acontecendo, traz esse reflexo, né, dentro dessa cadeia, integrando todo mundo tem que desfrutar dessa valorização, que não é só para quem entrega o boi gordo. Isso aí, mais uma vez, a gente falando de integração de cadeia, e é isso que a gente vê mesmo, né? A gente consegue, nós da Genex, que trabalhamos junto com o criador, né? Exatamente é isso que a gente vê, né? Uma valorização sobre o bezerro meio sangue, né? Quando a gente fala aí no Brasil Central. Ora, então, vamos voltar um pouquinho e falar ali, quando vocês estão avaliando um lote no curral do frigorífico, existe, por exemplo, uma porcentagem máxima de descarte, porque pode ter animais ali daquele lote que não atendam os requisitos, ou seja, mandei lá, 50 animais, eu tenho ali meia dúzia que não atingiu o acabamento, enfim. Existe alguma regra nesse sentido, né? Sim, na verdade, assim, a avaliação ela é individual. Eu posso ter o lote inteiro dentro do padrão racial da Angus, meio sangue, no mínimo 50% é sangue Angus, ok, aprovado no fenótipo. Porém, se de todos apenas um cumpriu com os demais requisitos, esse vai ser o valorizado, esse vai ser o bonificado. Se vão ser 5 ou 6, independente, é indivíduo por indivíduo, as características são verificadas indivíduo por indivíduo, e esses indivíduos, sendo aprovados, recebem um carimbo. Então, na prática, avaliamos tudo isso, desde o curral, abate, dente, que é a cronologia dentária para vermos a idade, grau de acabamento, conformação, ok, aprovado, recebe o carimbo da Angus. Recebeu o carimbo, ali ele tem a certeza dessa valorização. Dali para frente, nós seguimos acompanhando, separa as carcaças, acompanha toda a desossa, até a expedição desse produto. O programa Carne Angus tem um sistema de informações, isso é algo legal também de falar, né, de pioneirismo com relação aos controles. Nós temos dentro do nosso sistema todas as informações referentes a cada um dos abates, a cada uma das avaliações, o porquê que esse animal foi descartado, se foi por motivo de fenótipo, se foi por idade, por acabamento, o que aconteceu que não entrou, justamente para a gente trazer a transparência do programa, né? A confiabilidade para a indústria, para o produtor, para o consumidor. E ainda nós somos auditados, nós temos uma auditoria de terceira parte, que é uma empresa alemã, a TÜV Rheinland, que audita todas as unidades. Algumas unidades são auditadas até mais de uma vez no ano, mas a grande maioria é uma vez no ano. Auditoria interna, auditoria externa da TÜV Rheinland e ainda a auditoria do Ministério da CNA, porque nós fazemos parte, o protocolo é reconhecido pelo Ministério dentro da PGA, por isso nós temos que ser auditados também. Então, isso traz, Ju, a transparência e o quanto nós estamos preparados para o que nós fazemos. Realmente são técnicos capacitados, habilitados, e nós temos os registros de tudo que nós fazemos ali dentro. Ana, sem dúvida, você e todos os envolvidos da associação nesse projeto estão de parabéns, porque a confiança que isso gera de ponta a ponta, ela é inegável, assim, ela deixa a gente muito confortável
desde pessoas não relacionadas ao agro, como a Melina citou, até o criador que quando compra o sêmen de Angus para fazer os seus bezerros, planejando a sua estação de monta, ele sabe que lá na frente ele vai ter um ganho, porque ele está fazendo parte de uma cadeia muito bem estruturada. Então, isso é muito bom. Isso é muito bacana. E aí, Fico muito feliz, muito obrigada. E eu queria só aproveitar que eu lembrei de uma coisa, eu acho que a Ana e o Matheus também pode ajudar. Hoje a gente tem um selo, né, Matheus, por exemplo, para os touros, que é um selo da carne, vamos dizer assim, né? Seriam animais que teriam genética para quando usar, para seus filhos poderem, né? Sim, lógico, dentro das condições gerais, né? Ou seja, adequadas de nutrição e tudo, eles terem potencial exatamente para entregarem animais com qualidade padrão carne Angus. É isso, né? Fala um pouquinho do selo para a gente. Exatamente, Ju. Esse selo chama Selo Seleção Qualidade de Carne, né? A gente fica feliz que está sendo estampado aí em muitos touros, né? Principalmente, mas é um selo tanto para machos quanto para fêmeas. Aqui vale lembrar, é um selo dinâmico. Isso também vale lembrar, né? Os reprodutores, eles, como a avaliação roda toda semana, os reprodutores ficam com esse selo e caso, né, se passe o tempo, as avaliações vão mudando, podem perder também, né? Esse selo, basicamente, é um selo baseado em alguns índices e algumas características, justamente para identificar e qualificar animais para a produção de carne de qualidade, né? Esse selo, a Ana, a gente trabalhou em conjunto, né, com o Carne para desenvolver ele, a gente trabalhou com o Conselho Técnico, com a Carne Angus, e chegamos, né, então, nos crivos que a gente considerou ideais para que um reprodutor, macho ou fêmea, possa ter a qualificação com esse selo, né? Que é estar entre os 20% superiores para o nosso índice bioeconômico de carcaça. Esse índice bioeconômico leva em consideração tanto DEPs de desempenho, ganho de peso, quanto de ultrassonografia de carcaça, né? Ele tem que ser 20% superior para marmoreio, e ele tem que ter o restante das DEPs de carcaça, área de olho de lombo, espessura de gordura na costela e na picanha, positivas, né? Então, são esses o crivo para um touro, para uma fêmea poder estampar no seu registro, né? E justamente a gente estudou essas características pensando no programa Carne Angus, pensando na produção de carne de qualidade, né, Ana? E, inclusive, pensando também no selo Angus Gold, né? Que leva em consideração o marmoreio, então cabe a nós também orientar e qualificar os reprodutores para quem pensa, né? Quem organiza, como a Ana bem falou, integração de cadeia, quem quer entregar para um Angus Gold para oferecer uma carne de maior qualidade ainda para o mercado, com esse diferencial do marmoreio, entender que tudo isso começa lá atrás, na seleção dos touros para os acasalamentos. Na verdade, vou complementar aqui só a fala do Matheus. O Matheus explicou muito bem, mas eu acho que essa ação, os selos, né, independente, o Gold, o Sustentabilidade, que é outro selo do Carne Angus, o selo esse da seleção de animais superiores, a associação, o pensamento é que a gente consiga, de todas as formas, trazer ferramentas, oportunidades para esse produtor que aposta na genética Angus, né? Então, que ele tenha disponível para ele todas as ferramentas para que ele possa fazer as suas escolhas. Ninguém aqui está dizendo qual é o sistema perfeito, qual é o produto melhor. Cada um sabe da sua realidade, do que se propõe a produzir, do que é viável produzir, mas que a entidade, né, a associação, tenha essa oportunidade, vamos dizer assim, né, de oferecer a ele todas as ferramentas possíveis. Aqui nós temos a indicação de animais que são superiores para as características de qualidade. Aqui nós temos um selo da carne para o consumidor, gerando lá o entendimento, o conhecimento e a própria demanda desse produto. Aqui nós temos um selo que traz as informações do campo, que é a sustentabilidade, para que o consumidor, né, que hoje nos cobra sistema produtivo, como que esse animal, de onde que ele vem, como que ele viveu, a questão de responsabilidade social, ambiental, bem-estar animal, para que esse consumidor tenha um selo ali que mostra para ele que vem de propriedades que foram auditadas pela associação, que cumpre com padrões rigorosos, né, e se preocupam com relação a todos esses assuntos. De todas as formas, a associação está tentando trazer ferramentas e informação. Esse é o nosso papel. Muito legal. Acho que não tinha como a gente começar a falar, começar a concluir, né, o nosso podcast com essa fala da Ana, que
que trouxe um resumo aí de tudo que a gente falou, né? De todas essas ferramentas, dessa integração que a associação conseguiu, seja pelos programas de fomento, ou seja pelo programa da carne de qualidade, de conseguir integrar aí esses elos, né, e trabalhar muito bem em conjunto com todas as peças aí que formam, de alguma forma, a raça Angus aqui, né. Então, muito legal. Acho que é um assunto que acho que o Angus, né, como a gente trouxe aqui, é um assunto muito legal, justamente por ele ser muito integrativo, né, a gente se sente integrante, lógico, né, a gente se sente parte dessa história, porque consegue realmente, através do Angus, todo mundo aí tá um pouquinho, né, fazer um pouquinho parte dessa história, né. Eu queria só também aproveitar, além de agradecer, né, claro, o Matheus e a Ana, e agradecer também a parceria. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, aqui desse podcast, que eu acho que a história da Genix, né, que a gente tem 16 anos, é praticamente a história da parceria entre a Genix e a associação, né, a gente é parceiro aí há mais de 15 anos, né, e a Genix, ela tem uma história muito regada com o Angus, né, principalmente pela origem americana, mas também desenvolvendo a nossa genética nacional cada vez mais, e é muito legal ver essa parceria que é tão rica, né, Juliana, né, Seco? Acho que vocês também estão até há mais tempo trabalhando com isso que eu. Isso aí, você lembrou bem, May, que a gente tem a nossa história muito confundida, vamos dizer, mesclada com o Angus, né? Isso veio lá da nossa história nos Estados Unidos, ou seja, a gente faz parte dos grandes raçadores da história do Angus no mundo, aqui no Brasil, e sempre desde o início da Genix, antiga CRI, vamos lembrar, né, já parceira da Associação Brasileira de Angus, e isso para a gente, assim, pretendemos continuar sempre fomentando, ajudando a difundir essa genética que a gente tanto acredita, e principalmente por um trabalho da associação como que vocês fazem, muito bem estruturado, com pessoas dedicadas, e todos em prol dessa raça que é milenar aí, né? Com certeza uma das melhores raças em termos de seleção que a gente pode ter aí no mundo. Então, parabéns, obrigada por essa conversa tão bacana, e eu já vou deixando meu tchau, a gente se vê aí no próximo podcast. Isso aí, Ju, obrigada. Mais uma vez, vou me despedir, direcionar aqui as despedidas. Ana, muito obrigada. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, falando sobre o programa. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, foi muito bom, passou voando o tempo, sinal que a conversa foi boa, que a prosa foi boa, né? Eu só vou deixar aqui um pedido, que seja o primeiro de muitos, para a gente seguir conversando, porque a gente adora bater um papo quando é pecuária, quando é carne, quando é qualidade, quando é Angus. Pode chamar que a gente está sempre disponível, né, Matheus? Então, que seja o primeiro de muitos, que a gente venha com outras novidades, outros assuntos, que a gente consiga se aprofundar mais em outros temas, ligados à raça, claro, mas a gente está sempre à disposição. Valeu. Esse é o tipo de pedido que a gente adora receber, né? Com certeza. Muito obrigada. Matheus também, muito obrigada aí pela sua participação. Matheus já tinha conversado algumas outras vezes, e muito obrigada aí por todo o apoio de sempre, toda a parceria. Imagina, Milena, é um prazer para nós aqui ter participado desse podcast, né? Reitero com o pedido da Ana, e peço que nos digam para parar de falar, porque quando a gente gosta do assunto que a gente fala, a gente fica meio sem freio, vai falando, se deixar, fala 2, 3 horas tranquilamente, né? Então é muito bom estar participando, falando do que a gente gosta, falando do que a gente vive e do que a gente faz aqui como associação, como programa da carne no dia a dia, contar com uma parceria tão relevante como é da Genix, que é bem que a Ju falou, que a história se confunde aí, a gente sabe de toda a trajetória da Genix nos Estados Unidos, a gente tem muito orgulho de fazer essa parceria aqui no Brasil também, e a gente está aí em contato sempre, eu e o Reinaldo, sei que a gente conversa bastante também, então é um prazer estar aqui conversando, podendo trocar ideia, e contem conosco, sempre que necessário a gente está à disposição de todos aí da raça Angus e das
e das nossas parcerias também. Muito obrigada, Matheus. Seco, vem dar um tchau também aqui pra gente. Bom, realmente passou voando, né? Um assunto bem... A gente fala bastante disso, é nosso dia a dia, mas a gente sempre aprende, né? Então, eu quero agradecer muito o Matheus e Ana pela disponibilidade de vocês, agradecer, né, a Associação Brasileira de Angus, né, nossa parceira também, em nome do presidente Nivaldo, né, que também tem feito um trabalho muito bom frente à associação, tá? E em final de agosto, né, vamos marcar de nós comer uma carne Angus certificada lá na Expo Inter, né? Vamos conversar ao vivo degustando uma carne Angus certificada lá na Expo Inter, né? Combinado. Acho que a gente pode gravar o próximo podcast lá ao vivo. Acho ótimo. Né? Degustando, tomando uma cervejinha. Aí, ó. E aí vai ser um jeito, assim, né, de representar muito bem o que é integração mesmo, né? Total. Que a gente falou tanto. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana nosso bate-papo. Esse foi o 9º episódio do Genix Nutrition. Lembrando vocês que nós estamos nas redes sociais, @GenixBrasil. Lá vocês podem mandar sugestões, mensagens e acompanhar tudo que a gente tem feito. Esse episódio, e assim como os outros episódios do nosso podcast, também estão disponíveis no nosso YouTube. Inscreva-se lá e ative as notificações. Assim a gente pode estar sempre bem pertinho de vocês.